pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, ao horário que você estiver nos vendo, onde quer que você esteja nos vendo. Vamos para o último Planeta Estrelato do ano, episódio 10 da edição 14. Eu e Rodrigo Cross estamos aqui para apresentar-lhes a final mais inesperada da história da Copa Estrelato. Duvido que alguém tenha apostado alto que a final seria Pisa contra a Desportiva América, Rodrigo Cross. Para surpresa de 0 pessoas. O mundo está surpreso com Pisa e Desportiva América chegando na final. 2 times do grupo B, primeiro e segundo colocados do grupo B, chegaram na finalíssima após vencerem nas semifinais. O Pisa bateu o Los Angeles ZX, que veio quase completo, né? Fizeram o Aue que iam vir sem jogador, mas estava todo mundo lá. E não deram para o cheiro. 7-3 para o Pisa. E o Desportivo América, que teve um pouco mais de trabalho, né, Rodrigo Costa? Certos momentos andou piscando bastante ali, mas ao fim, aos 21h30, Mr. Dolly, esse Dolly aparecendo na hora H, né? Impressionante. Ouvi falar dele na semana passada e agora de novo. Esse é o jogador Mr. Playoffs, Dolly. 3 golzinhos, salvando o Desportivo América de ficar de fora da grande festa, da grande decisão de 14 de dezembro. Daqui 3 dias. Rodrigo Cross, vamos lá. Quero ouvi-lo, o senhor que esteve lá presente. E começou o dia com Los Angeles e Pisa. Foi tranquilo, como o placar nos diz. 5-0 primeiro tempo, depois era só esperar passar. Não se perde um jogo que está ganhando por 5-0. Conte-me um pouco mais sobre Pisa 7, Los Angeles X3. Deu a lógica, né? A gente vinha projetando o Pisa já como um grande favorito ao longo da competição, né? Eles tiveram um trabalho contra o Muradas, porque também mostra que o mata-mata é um pouco diferente, né? Então, eu particularmente tinha uma expectativa de um jogo um pouco mais equilibrado contra o Los Angeles, só que o Pisa não deu chance nenhuma desde o começo do jogo, já começou muito bem, marcando logo no começo. Então, como você destacou, saiu um primeiro tempo muito forte, um 5-0, e enfim, 5-0 já seria difícil de você voltar contra qualquer time, né? Contra o Pisa, então foi quase impossível. Então, o Los Angeles começou e sentiu muitos gols, a gente foi vendo isso ao longo da partida. O Pisa começou bem, fez 2-0, depois o jogo equilibrou um pouco, depois do terceiro gol você já via o Los Angeles errando mais, um pouco mais nervoso, sentindo essa pressão também de ver o jogo escapando pelas mãos, e o Pisa não perdoa, né? O Pisa não perdoou, o Rafa ali fez 3 gols nessa partida, foi o grande nome do Pisa junto com o Klinsmann também. O Kuminha, que a gente vem destacando aí, foi importante, mas você vê que ele não foi o destaque, né? Então isso mostra a força do Pisa também, que tem outras armas, outros jogadores aí para chamar a responsabilidade também. E foi um jogo, assim, perfeito do Pisa, não sofreu em momento nenhum. O Los Angeles marcou ali no final, mas aí também o Pisa também respondeu da mesma forma, então a gente teve bastante gols nesse finalzinho do segundo tempo. E premia o que foi uma campanha perfeita, né? Quase perfeita. Os únicos pontos que o Pisa deixou no caminho contra justamente o futuro adversário do finalista também, o Desportivo América. De resto, o Pisa atropelou, a gente já falou aqui inúmeras vezes do forte ataque do time, fez 5 gols nas quartas, 7 agora na semi, então é um time com um poderio ofensivo muito forte, né? E a quadra grande também ajuda eles, né? Nesse sentido também. São jogadores bem rápidos, jogadores que trabalham muito bem nesse campo maior também. Então, resultado justo. Los Angeles mesmo completo ali demorou para encaixar e, enfim, com um prejuízo grande foi errando mais, ficando mais nervoso, sentindo mais a pressão do jogo, jogando contra o relógio também, e aí foi a receita, né, para o desastre para eles, e aí o Pisa não foi perfeito na partida, mereceu esse resultado. Merecido Pisa na final, confirmando 5-0 no primeiro tempo. Tivemos Matheus Klinsmann, novo reforço do Fúria Zero Bala, fazendo 2 golzinhos. Nolasco também fazendo 2, ou
também chamado de Rafa, né, como você destacou aí. 2 só no primeiro tempo, fez mais um no segundo. Cuminha fez só um gol, então, né? Só um gol. Deu 2 assistências também, mas o gol foi só um. Tá ficando para trás, né, na artilharia, quer dizer que provavelmente o Moreno seja de fato o artilheiro. Vamos ver aqui a diferença hoje. 3 gols a diferença, né? O Cuminha 21, Moreno 24. O Cuminha tem que fazer 3 gols no Desportivo. Vai ser difícil de fazer, mas o importante é o caneco, né? Fora isso, o 19, o Moedas fez também o Vini Nunes Ferreira, jogador do Interativo, também jogador do Pisa. Aliás, só feras, né? A gente tem nesse jogo. Julinho jogou, estou vendo aqui também. O Tom, o JR, Bubu, Juninho também, Juninho Bezerra. O Pisa foi calibrado, né? Os nomes medalhões foram para campo, fizeram bonito. O Los Angeles também não é de se jogar fora. O pessoal estava lá, só o Gé, a ausência do Gé, para mim, é muito sentida, que é um dos grandes jogadores ali da família Los Angeles. Pena que ele não jogou. Mas a gente teve, então, a vitória do Pisa, 7-3. O Los Angeles acordou tarde, meio que parece, até que já entrou meio que derrotado, né, Rodrigo? Parecia que sabia que ia perder. Não vimos aquela empolgação que a gente já viu, por exemplo, no Los Angeles da Bronze, em outros carnavais. O mesmo não se pode dizer de Vila Monumento, né? Que perdeu do Desportivo América 4-3. Mas, olha, deu um sufoco no danado do Desportivo América, hein? O que o Lescura, o Felipe fizeram que quase aprontaram mais uma vez? Cara, eu vou falar, o time do Vila Monumento a gente viu crescer muito, né, ao longo da competição. E eu já destaquei em outros programas, nos textos também, desse trio de ataque, né, incluindo o Lescura, o Felipe e o Godoy também, que é um jogador sempre muito ativo ali na frente. E o jogo na quadra grande também eu acho que auxilia o jogo desses caras, né? Porque eles jogam muito pelas pontas, é muito rápido, o contra-ataque também muito bem armado. E foi isso que deu muito trabalho pro Desportivo América desde o começo. O Vila Monumento marcou um gol logo no comecinho, assim, primeiro ataque do jogo. O Desportivo remou para voltar. E estava sem o Gustavo, né? Principal jogador do time ao longo da competição, que brigou ali pelo MVP até a última rodada, né? Decisão polêmica do repórter. Machucou, né? A gente falou na semana passada. Aliás, você não estava na semana passada. Não estava. O Gustavo machucou, está fora da temporada, não joga a final. E o Pisa está rindo à toa nessa. O Desportivo sentiu falta dele. O time usou ali nesse jogo mais o Luan ali, o Luanzinho como essa referência, né? Mas jogadores de características totalmente diferentes, então o time ainda tá tentando se encaixar e tal. E nessa surgiu o Dolly, né? Ele destacou 3 gols, ele chamou responsabilidade, criando e finalizando as jogadas também. Então, o novo Desportivo América, né? Assim, o Gustavo é um time de mais jogada pelas pontas, jogadas individuais também. Agora, quero mais focado no pivô do Gustavo. Ou às vezes ele resolvia individualmente. Agora é um time que tá tentando trabalhar mais coletivamente. Deu certo nesse jogo contra o Vila Monumento, mas foi uma derrota que o Vila vendeu muito, muito caro. Chegou a fazer 3-2 no começo do segundo tempo, daí o Dolly conseguiu empatar logo na sequência, esse gol foi primordial, e aí no finalzinho eles conseguiram fazer o gol da vitória ali. Não dá para falar que não foi com mérito sim, mas assim, era um jogo que poderia ter ido para qualquer lado, porque do jeito que o Desportivo América fez o gol aos 20 minutos ali do segundo tempo, poderia ser no ataque do Vila Monumento, numa escapada, numa jogada individual do Lescuro, do Godoy, do Felipe. Então, ali foi no detalhe mesmo. Acho que o Vila Monumento sai de cabeça erguida desse mata-mata, fez um mata-mata muito bom, tirando Titãs. E, enfim, deu muito trabalho para o Desportivo América, que chega com essa baixa, né? Tá sem seu principal jogador, mas que é um time muito forte, né? Então, perde o Gustavo, mas surge o Dolly muito bem nesses últimos jogos. Então é um time que tem ainda muitas possibilidades para bater de frente contra o Pisa, que, sim, se vale para o Pisa também, o único ponto que eles deixaram no caminho foi contra o Desportivo, e dentro do Desportivo também, né, que venceu todos os outros jogos. Então, tudo para ser uma grande final. O Desportivo América suou sangue, teve um teste mesmo de cardíaco aí nessa semifinal, e mostra a força do time, né, passar de um adversário desse. É isto, Desportivo América ganhando, lembrando,
os dois times chegam na final invictos. Foram 7 jogos na primeira fase, mais 2, por enquanto 9 partidas no total, né? Já que eles pularam oitavas de final. 8 vitórias e 1 empate, justamente o empate entre eles. Pisa versus Desportivo América. O senhor falou, tem tudo para ser uma grande final. Tem tudo para ser uma final melhor que a do semestre passado, Rodrigo Cross, quando tivemos Luxemburgo e Futebol naquela final decidida no gol de ouro. Estivemos juntos lá na transmissão. Gol do Vitinho decidindo a favor do Futebol. Eu acho que, para a gente comparar esses 2 semestres de Copa Estrelato, Desportivo e Pisa são times muito superiores a Luxemburgo e Futebol, né? Tanto tecnicamente quanto quantitativamente, né? A quantidade de jogadores bons nos 2 times desta final é muito superior a Futebol e Luxemburgo, né? Que eram ótimos times, mas que eram sempre contados, né? A hora que começava a mexer, a coisa não ia muito bem, né? O Futebol tinha muito bons jogadores titulares e depois não conseguia manter. O Luxemburgo nem se fala ainda, né? O Luxemburgo, eu lembro que o Luxemburgo cresceu muito ao longo da competição, né? A primeira fase deles não foi muito boa, e no mata-mata, com a chegada de reforços, foi melhorando um pouco, tanto que eles tiraram o próprio Desportivo América na semifinal, e foi uma final bem equilibrada, mas eu acho que às vezes a competição para os times foram diferentes. Eu acho que Luxemburgo... É que o Futebol sobrou muito na outra, né? O Luxemburgo passou por mais testes, foi criando essa casca ao longo da competição. Pisa e Desportivo América eu senti que sobraram mais em relação aos adversários do que o Futebol e o Luxemburgo sobraram ao longo da outra competição. Então, é meio que vai ser entre os dois mesmo, e isso já estava cantado desde o final. Na última estrelata, eu lembro que a gente teve o Fundão muito bem durante um tempo, o Celtics teve uma primeira fase muito boa, mas o Celtics foi desacreditado desde o começo, então teve um pouco desses, né, assim, mais opções, digamos assim, para uma eventual final. O Luxemburgo até surpreendeu chegando nessa final, então eu acho que Pisa e Desportivo América meio que tá entre eles desde o começo, são times de níveis mais parecidos, que sobraram mais aos adversários do que na última estrelato, e vai ser um bom jogo, vai ser uma final bem diferente mesmo do que foi na outra. Acho que o Futebol ele estava um nível acima dos demais, né? Agora o Pisa e Desportivo América, até pelo que eles demonstraram entre eles no jogo, no confronto direto entre eles, foi um 2-2 equilibradíssimo, né? Então, tudo para ser um jogo mais acirrado, concordo também. Jogo mais acirrado, me diz uma coisa. Para mim, aquele empate 2-2 foi um baita de um jogo de cena. Os times fizeram um grande teatro ali, ninguém quis mostrar suas principais armas, ninguém forçou jogo, ninguém falou quero ganhar de qualquer jeito. Pisa fez 2-0, depois deixou, o Desportivo fez 2-0, empataram 2-2. Agora não tem mais conversa, né? Agora 50 minutos para mostrar serviço. Pisa e Desportivo América. No papel, Rodrigo Cross, vamos lá, no papel não. No papel é difícil porque nem todo mundo jogou, né? Por exemplo, o Dolly. Você lembra do Dolly na primeira fase? Muito pouco. Muito pouco, né? Assim como o Klinsmann no Pisa também, muito pouco na primeira fase. O próprio Rafa do Pisa também na primeira fase não foi o principal. O Zen era o principal atacante do time na primeira fase. Aí o Rafa foi aparecendo depois. Então, a gente tem gente ali que quase não jogou na primeira fase, tem gente que começou a vir mais no meio do campeonato, tem gente que está desde o começo, né? O Cuminha, por exemplo, está desde o começo, deitando lá, fazendo a festa. Depois, a gente teve outros que foram chegando, como você destacou, o Zen, e agora o Rafa, que apareceu nessa reta final. Pelo Desportivo América, o Gustavo, né, desde o começo aparecendo, e a gente tem que ver que pelo papel, a gente vai ter um duelo sensacional tecnicamente, né? Por exemplo, o Interior vai jogar pelo Desportivo América. O Giro e o Luizinho vão jogar? Eles jogaram na semifinal. Eu duvido que o Luizinho e o Giro não joguem. O Luizinho, por exemplo, campeão com o The Homer no último sábado, eleito o craque das finais, o MVP das finais da Série Prata. Jogando demais o Luizinho, final de temporada, voando o menino Luizinho. É a minha aposta pelo Desportivo América para essa final.
Ao mesmo tempo, a gente tem o Tauba, que não apareceu, que também tem que aparecer. O Pardinho, a gente sabe que é ótimo jogador. Digão vi aparecendo na defesa, manda muito bem. E o Ian, que não foi, queremos saber, o Ian vai jogar essa final? Será que ele conseguirá alforria para jogar a final? Em compensação, a gente tem no Pisa a certeza que vai todo mundo, tá? Eu não tenho dúvidas que Julinho, o Bubu, o Lois, o Klinsmann, o Cominho, o Renatinho, o Tom, o Moedas, o JR, esses caras vão estar lá. Ou seja, se você perdeu uma final de Série Ouro, uma final de Série Prata, uma final de Série Bronze, compareça na final da Série Estrelato, porque vai ter muito desfile de jogadores de alto nível lá, tá? Agora eu quero a sua análise de fato, Rodrigo Cross. O que você espera entre os times que começam jogando? Você acha que o Kaká, técnico do Pisa, vai manter a filosofia dele? Eu vou para cima e não quero saber, quero fazer 1, 2, 5, 10, 20 gols? Ou ele vai ter mais juízo do que vontade aqui, vai falar com o Desportivo América, eu não vou brincar, eu vou me segurar um pouco mais, vou esperar aqui. E aí, que xadrez a gente tem aqui? Quem que vai começar com as pedras brancas e partir para o ataque? Eu acho que, bem como você falou, esse primeiro jogo entre eles tinha um contexto todo diferente, né? De jogadores diferentes, de uma última rodada de fase de grupos. Então é um jogo que dá para ter como base, mais ou menos, do nível de força dos dois, mas que não vai ser totalmente igual, né? Então chegou novos jogadores, é um novo contexto, uma nova quadra, isso também é algo que tem que ser levado em conta, com a quadra maior para os jogadores. E eu acho que o Pisa vai e deve, né, adotar o que está dando certo, a receita que está dando certo até agora, esse futebol ofensivo, usar suas principais armas ali, cada jogador também se dedicando não só na sua posição, mas rodando todo o campo. Então a gente fez isso bastante com o Cominha, a gente viu com o Klinsmann nessa última rodada, o Rafa sendo mais fixo no ataque, mas um negócio que o Pisa faz muito bem também é se adaptar, né? Então ele consegue, começar de um jeito, depois sentir o jogo. Contra o Los Angeles foi muito isso. Eles viram que o Los Angeles estava errando, estava pecando um pouco, subiram a marcação, começaram a marcar lá na saída de bola, em 2 bolas eles recuperaram e fizeram gols. Então é muito do que sentiu o jogo, né? Acho que esses primeiros minutos podem ser, né, um pouco mais calmos, mas eu acho que o Pisa tem tudo para manter sua característica ofensiva. São times ofensivos que sabem jogar só pro ataque, isso também serve para o Desportivo América. Então, finais geralmente são um pouco mais calmas, né? Um pouco menos gols, mas eu vou sempre apostar em muitos gols quando se trata de Pisa, quando se trata de Desportivo América. Então, acho que vai ser jogo que ambos os times vão vir para cima, vão vir para dar um recado logo cedo e tentar sair com essa vantagem e defender ela até o final do jogo, mas tem tudo para ser um grande jogo. Grande jogo, isso a gente tem certeza que vai ser. Então, para o Rodrigo, Pisa vai manter a sua característica, vai buscar o ataque rapidamente. Deve mandar a campo quem, Rodrigo Cross? Pelo que você viu em semifinais e tudo mais, o ataque deve ser composto por quem? Cominha, óbvio, quem mais? O Rafa, provavelmente ali no ataque mesmo. A zaga vai continuar ali com o Pina, talvez o Pina e o Bubu. Então, o Luiz também no gol. Deve ser mais do que a gente viu pela semifinal mesmo, do time do Pisa. Isso presumindo que todo mundo vai. E assim, é um time que começa de um jeito, mas que, como você disse, entra muitos jogadores de qualidade. Então, a gente vê também ali o JR entrando, o Julinho entrando. Então, acho que a base mesmo do Pisa vai ser basicamente o que foi essa semifinal. Na semifinal, o time começou do Pisa, o Kaká mandou para frente mesmo, né? A gente começou, como você disse aí, Bubu e Pina na zaga. O meio, a gente tinha o Klinsmann com o Renatinho e na frente o Rafa com o Cominha. É um time leve e muito rápido, hein? Lembrando, Julinho estava no banco. Juninho no banco. 2 jogadores de velocidade. 2 jogadores que põem a bola na frente, vão para cima e não tem medo de chutar. Pelo Desportivo América, quem o senhor aposta ali? A gente teve o ataque formado pelo Dólia e o Pedrinho. Tivemos também o Luanzinho ali no meio, juntamente ao Luizinho. O Luizinho começou jogando, isso é bom. Com o Giro
E fixo lá atrás o Digão. Começou. Eu estou falando besteira ou o Luanzinho é meia, Rodrigo Cross? Ou ele joga atrás, o Luanzinho? Nesse jogo específico, ele jogou de atacante, mas no lugar do Gustavo, mas ao longo do campeonato ele jogou de meia. O Luanzinho, então, ele jogou lá na frente. O Desportivo América estava receoso. Falou, a gente perdeu o nosso pivô, o Gustavo como pivô. Eu não vejo o Gustavo como pivô no Danonite, tá? Também não acho que ele joga de costas para o gol no Desportivo. Mas o Luanzinho jogou de costas para o gol, não? Ele começou assim, aí ao longo da partida o time foi se ajustando, mas ele começou lá na frente, ele e o Pedrinho ele rodando no ataque, e o Dolly sendo esse meio, assim, pensava o jogo. Aí ao longo do jogo isso foi mudando. Isso, então, o Renato, grande goleiro Renato, começando no gol, o Digão fixo atrás, e aí esse meio de campo e ataque do Desportivo América, ousado também, um fixo ali e o resto circulando. Ou seja, se os times jogarem assim, a gente vai ter gol à beça mesmo, hein? Aposto em muitos gols, Rodrigo Cross. Vou te falar que eu quero ver o Interior e o Zé jogando. Imagina Interior e Zé aqui. Tem lugar nesse time do Esportivo América? Me diz, Rodrigo Cross. Você tiraria o Pedrinho, o Luanzinho lá na frente, o Luizinho para colocar Zé Interior? É difícil agora no último jogo do campeonato, é complicado, né? Mas, se puder ir todo mundo, aí né, vai se ajustando ao longo do jogo. É isso. Agora, antes da gente dar o palpite final, eu quero que você escale o seu Pisa para a final e o seu Desportivo América. E eu vou escalar o meu também aqui. A gente vai falar, vamos falando. Você colocaria o Lois ou o Carlão no gol? O Carlão acabou não indo, né? Então deve ser o Lois mesmo no gol do Pisa. Eu manteria o Lois. Ele jogou bem contra o Los Angeles. Na defesa, Bubu e Pina ou você mudaria o esquema tático? Bubu e Pina. O Pina é capitão do time ali, é um pilar defensivo. Também ajuda, às vezes, nas construções das jogadas, né? Bubu também foi muito bem nessa semifinal. Acho que dá para manter pelo bom momento dos dois. Na meiuca ali, o que você faria? Manteria a escalação do Kaká da semifinal? Trazendo o Renatinho e o... Quem que era o outro que eu já me perdi aqui? O Renatinho e o Klinsmann? Renatinho, Renatinho, Klinsmann, o Kuminha flutua tanto no ataque Kuminha e Rafa. Esse quarteto você manteria? Acho que esse é o caminho mesmo, são os que estão melhor agora. O Zen talvez pode ali entrar no ataque também, mas eu acho que para iniciar esse daí, esse inicial tá bem forte pro Pisa. É isso, eu colocaria o Moedas e o Tom ali no meio para dar uma toque de bola, mais prender a bola, não tantos jogadores de velocidade ali. E recuaria mais o Kuminha para buscar essa bola também. Acho que ele já vai fazer isso, né? Mas enfim, estamos quase lá. E pelo Desportivo América, o que o senhor escalaria? Vamos falar, gente, nós temos todo mundo aqui, tá bom? Nós estamos montando ali no videogame, eu contra você, Rodrigo Cross. Quem que é o seu Desportivo América aqui? O Renato? MVP do campeonato, MVG? Não sei se é ele, deixa eu checar aqui, que agora não, já me foi o Wesley. O Wesley. Puta, por um pontinho não foi o Renato, hein? Renato jogou demais. Para mim, um dos grandes nomes da campanha do Desportivo nesse semestre. Renatão no gol base, não sai de lá. A defesa, o Digão. O Digão jogou o campeonato inteiro? Ou quem que era fazer essa defesa ali no Desportivo, Rodrigo? Eu sei que o Digão ele chegou agora. Ele chegou agora nessa fase final. Acho que o Tauba jogava ali na defesa, então... O Ian jogava muito na defesa. Eu escalaria Ian e Digão, viu? Eu não colocaria um fixo, não. Ian e Digão ali, um de cada lado, para fazer essa saída de bola. Seria um pouco mais cauteloso, apesar de eu gostar do futebol 1-0-6, né? 1-0-6, para mim estaria ótimo. Assim. Mas tem muito do adversário também, né? Isso contra o Pisa talvez seja... O América, ele tem a derrota no final da Copa Apertura para o Roleta Russa nos shootouts, né? Quando o time mandou no jogo, aquela final lá em abril, o time mandou, mas perdeu 1 milhão de gols e acabou derrotado nos shootouts. E tem a derrota, claro, para o Luxemburgo naquela semifinal, né? Em que o time sentiu demais, né? Não acho que vai que nem louco, não. O Léo vai segurar a galera ali, viu?
Por isso que eu estou falando, colocaria 2 na defesa. E no meio para o ataque? Quem que a gente coloca aí nesse desportivo? O interior tá disponível para você. Você colocaria o interior, Rodrigo Cross? Acho que dá para jogar com Luizinho e Dolly não saem, né, do time, muito dificilmente. E talvez jogar Luanzinho e interior, no lugar do Pedrinho, talvez. Acho que difícil tirar Dolly e o Luizinho. Então esses dois eu manteria. Meu filho, é muito nego bom ali. Vai ter que fazer todo mundo circular. Mas eu tô com você. Dolly e Luizinho não tiraria, começaria com eles e começaria com o interior e Zé também, viu? Eu começaria com o que tenho de melhor para assustar o adversário, para falar: opa, você fica esperto aí, que nós vamos espetar vocês aí. Mandaria todo mundo que tem nome para o jogo. Lembrando que finalmente o Júlio apareceu, fazia muito tempo que eu não via o Júlio. Está aqui relacionado, jogou a semifinal. Esperamos que esteja na finalíssima também. Rodrigo Cross, a hora da verdade. Quem ganha essa final? Cara, é difícil, né? Eu acho que o Pisa tem essa ligeira vantagem, até por estar contando com o seu melhor jogador. Por mim, eu acho que a perca do Gustavo é pesada, apesar dos ótimos jogadores que o Sportivo América tem. Mas eu vou de Pisa. Eu acho que o Pisa ganha. Não acho que vai ser um jogo fácil. Eu acho que acaba no tempo normal, mas eu acho que o Pisa ganha. Mas, sei, jogo equilibrado, jogo difícil. Dificílimo. Eu vou te falar que o Desportivo América vai ser o campeão dessa vez. Eu não sei, mas eu estou sentindo que vão jogar pelo Gustavo, que não apareceu. O interior vai jogar demais. O Luizinho está numa fase tremenda. Estou muito confiante no Luizinho aqui. Ele que joga, ele tem um estilo meio parecido com o do Julinho, no sentido de correr, cortar para o lado e bater. Ele fez 2 gols assim só na final da Prata. Estou sentindo que o Luizinho vai decidir esse jogo aqui. Desportivo América ganha e vai ser no tempo normal. Não vai ter shootouts, não vai ter prorrogação. Porque se tiver prorrogação, o Desportivo América sente o peso, acaba perdendo. Grandíssimo jogo de muitos gols. Vou te falar, vai ser um 5-4 por aí, assim, ó, se não for mais até. Nem tô achando só que vai sei ser uma coisa. Só sei que estaremos lá transmitindo ao vivo para vocês no nosso canal no YouTube, Chuteira de Ouro. Já acessem, já põe a notificação para receber o aviso. Eu, Rodrigo Cross, Miguel Inácio. Miguel Inácio estará conosco também para dizer o que acha, o que está vendo ali na quadra azulada, a Arena Chuteira de Ouro 5. Eu, Rodrigo Cross, Miguel Inácio e você, claro, que vai assistir a esse grande jogo. Não importa o resultado, o que importa vai ser um desfile de grandes nomes, grandes jogadores, muita habilidade, muita técnica, muita tática e uma disputa que promete ser muito grandiosa para finalizar o semestre da Copa Estrelato. 10h20, 10h30, teremos, então, Desportivo América contra a Pisa. Conheceremos o campeão da 14ª Copa Estrelato. Rodrigo Cross, Planeta Chuteiro agradece a sua presença neste semestre. O senhor que teve aí uns buraquinhos no meio aí, de 10, o senhor participou de umas 7, 6 ou 7 programas. Miguel Inácio participou dos demais e eu de todos aqui. Tive nota 10, presença 100%. Agradeço a você, agradeço a todos em casa que estão nos assistindo e nos vemos sábado na final. Um abraço, Rodrigo. Alô, até lá.